No último vídeo eu falei de pessoas sem noção do TikTok. Hoje eu vou falar do Instagram. Brincadeira, não, hoje não. Vocês ficaram sabendo do negócio da Karen Bacchini? Acho que é a primeira vez que eu vejo tanta gente no YouTube falando sobre pessoas vendendo coisa de IA. Se você tá na internet há, sei lá, qualquer tempo que seja, você provavelmente conhece a Karen Bacchini. O maior foco dela é a maquiagem, não sei se vocês lembram daquele negócio todo da base da Virgínia. Então, quem trouxe isso à tona foi ela. Eu acho que a última polêmica muito grande dela foi quando ela começou a tatuar e aí ela começou a cobrar mais caro por mais que ela fosse iniciante porque ela era figura pública. Ela anunciou o Mail Club e aí quando chegou, muitas pessoas viram que, isso aqui parece um pouco inteligência artificial. E é isso que a gente vai analisar hoje. Então, eu queria anunciar que Karen Bacchini vai lançar um Mail Club. Mail Club, ou Clube da Carta, é um kit por assinatura que você ganha de um artista e você ganha produtos desse artista. Então, prints, artes, coisas de papelaria, objetos, etc. Bastante gente faz isso no Brasil. No vídeo dela ela falou que não tem tanto aqui, mas se você procurar na Bolha Arte, acho que você acha assim. Eu tô muito nessa de fazer ilustrações agora. Então, tipo, sempre que eu tô num tempo vago, eu tô desenhando alguma coisa. E eu vou deixar bem claro aqui, a maioria das coisas eu desenhei e modelei do zero. Tem certos projetos, principalmente da impressora 3D, que eu compro o projeto, eu compro o direito de vender. Eu acho importante eu falar isso pra vocês, porque é frustrante quando você acha que a pessoa fez 100% da coisa, mas alguma coisa ela comprou uma licença e colocou. Mas a maior parte das coisas eu fiz. O vídeo ela fala várias vezes dando ênfase que ela que fez, que era um projeto dela, que ela idealizou as coisas e que ela fez e sobre o processo dela. E o que ela não fez, ela fala que ela comprou o direito de alguém pra poder vender. Coisas que ela não sabia fazer direito ali, coisa de impressão, modelagem 3D e tal. E aí ela fala que reconhece que tem vários artistas na comunidade dela, até porque ela faz vídeo de maquiagem, algum estilo de arte, essas pessoas vão estar interessadas. E também o público-alvo de Mail Club no geral, são normalmente artistas, pessoas que gostam muito de arte, de autenticidade, essas coisas. Então ela chega até a comentar que algumas coisas ela comprou os créditos porque não conseguia fazer tão bem por enquanto. Mas sobre os desenhos ela dá muita ênfase que foi eu quem fiz. Eu, no caso, sendo ela, né? Ela que fez. Cada coisa ali foi feita por mim, de mim, pra vocês. Então, eu fiz tudo. Até aí, beleza, né? Mas ela começou a mostrar as coisas que ela tava mandando. E as pessoas começaram a receber. E assim... É tenso. Porque muitas coisas ali parecem muito o tipo de erro que inteligência artificial faz. Que é diferente do tipo de erro que a gente faz quando a gente não sabe alguma coisa e a gente não tem certas habilidades na arte. E eu tenho esse padrão, essa forma de analisar se as coisas provavelmente foram mesmo feitas por inteligência artificial ou se foram feitas por uma pessoa, né? Porque hoje em dia tá ficando assustador, eu acho. Antes era mais fácil, eu acho, que era só olhar as mãos e as mãos provavelmente já eram um problema. Hoje em dia a gente já tem que ficar olhando mais outras coisas. Por exemplo, textura. A IA tem alguns problemas com textura, que eles não conseguem reproduzir tão bem, fica tudo meio com um blur muito específico de IA, e aí as linhas elas não são consistentes, principalmente na espessura, e aí é uma coisa meio bizarra assim, muitos detalhes pequenos ela tem dificuldade de fazer, essas coisas. E aí quando eu falo sobre analisar a intenção, o que eu quero dizer? Quando a gente vê um desenho, a gente consegue entender, mais ou menos, o que o artista considerou importante de colocar naquele desenho, naquela pintura, etc., pra que ficasse do jeito que ficou. Ele queria passar alguma coisa específica, uma sensação específica, uma ideia específica, e aí ele usou ferramentas para que evocasse esse sentimento. Então, vai pensar muito nas cores que vai usar, como vai usar essas cores, na composição, na forma e... Sabe, esses elementos num desenho não conversam entre si e eles passam ideias contrárias? Eu acho que é algo para ficar alerta. Por exemplo... Você quis fazer um cabelo, e aí pro cabelo você fez uma line art muito espessa, e você fez uma renderização mais chapada, você tentou fazer algo que não parecesse tanto, né, que não desse pra ver as camadas do cabelo, se de cabelo você fez algo mais retão, assim, meio pá, isso é isso, e aí você fez outras partes do corpo com uma renderização ultra realista, assim, e você fez um detalhe específico da roupa com a line art grossa também, e aquela renderização chapada. Então, assim, algumas coisas nada a ver nessa roupa vão ter uma renderização e uma line art de um jeito, mas o resto do corpo vai ter de outro jeito. E aí você vai ver nos outros desenhos dessa pessoa e esse padrão não se repete lá. Você vai ver, aí a pele vai estar com a line art muito espessa e
renderização chapada, mas o cabelo vai estar assim. Então, assim, é muito inconsistente. Porque não parece estar seguindo uma linha de raciocínio de uma pessoa ali pensando, eu vou fazer isso porque eu quero que seja o estilo, que tenha isso, isso e isso. E aí, ok, considerando essas coisas, vamos dar uma olhada nesses desenhos do meio clube da Karen Bakini. Já de início tem algumas coisas estranhas, se vocês olharem as orelhas, elas são bem diferentes uma da outra, só que em teoria esses prints é pra ser mais ou menos no mesmo estilo. Então, né, como artista, qual que era a intenção da Karen fazendo cada orelha de um jeito? Era porque cada pessoa é de um jeito e cada um tem uma anatomia diferente? Mas ela tá estilizando, então por que ela faria duas orelhas tão diferentes assim? E por que elas estão tão tortas? Outra coisa muito estranha é que as pupilas estão diferentes. Tipo, o tamanho diferente e formato. Tem uma que não é erro de formato de uma tá muito redonda e a outra tá oval. Não, parece que, sei lá, ela deu uma pincelada errada e apagou um pedaço ali que ficou uma coisa meio derretida. Por que tem tanta inconsistência dentro dos próprios desenhos? E falando de inconsistência dentro do próprio desenho, o laço da roupa de uma das meninas, ele é mais ou menos coeso, assim, um lado tá diferente do outro, que também é meio esquisito, mas é meio coeso, dá pra ver que é um laço. Já em cima é só uma coisa, é um negócio, e aí a intenção era de fazer essa coisa dúbia mesmo, de olhar e não entender o que a gente tá vendo. E falando dos elefantes na sala, tem esse pescoço que some do nada, que eu não entendo muito bem o que tá acontecendo aqui, eu não entendo o que levaria um humano a errar isso. É impossível? Eu não acho que seja impossível. Eu já cometi erros muito ridículos na arte, mas não parece nem um pouco o tipo de coisa que passaria despercebida, principalmente quando você tá vendendo um produto. Então você tem que olhar muito pra aquilo antes de aprovar pra começar a vender. E tem o cabelo morango, que aqui realmente eu não sei o que aconteceu, porque, sei lá, ela foi vítima de tangentes? Eu acho que não, porque realmente tem um degradê, tem um gradiente da cor do cabelo até a cor do cabo do morango. Gente, é um pouco difícil, assim, defender. Realmente não tem como não olhar pra isso e associar ao tipo de coisa que a gente vê em inteligência artificial, sabe? Eu vi alguém falando isso no TikTok, que achou um desenho muito parecido dessa menina da esquerda no Pinterest. E aí eu fui procurar e eu vi vários desenhos, assim, que pareciam esse mesmo design, só que com alguma variação ou outra. E, sinceramente, todos pareciam inteligência artificial. E aí eu fui olhar os arrobas, assim, tinha um arroba que era do TikTok, que era uma conta vietnamita, que postava um monte de, sei lá, wallpaper de IA. E aí a conta era só isso, era só um monte de coisas geradas por IA. E aí o outro arroba era do Douyin, que é o TikTok chinês, e aí eu não consigo acessar o TikTok chinês, obviamente. E aí eu não sei se essa conta vietnamita também tem Douyin, e aí é a mesma conta lá e no TikTok aqui também, mas todas elas pareciam inteligência artificial. Aí existe a chance de a Karen ter visto essas fotos de referência e ter feito um desenho, ou existe a chance de a IA ter recriado esse desenho mais uma vez e a Karen falou que é dela. Então dá pra ser os dois, sabe? Mas eu acho estranho, porque realmente tem muitas coincidências acontecendo aqui, o que faz duvidar um pouco. Então as pessoas foram vendo essas coisas e elas ficaram, cara, não é possível, porque a Karen, ela desenha, ela faz tatuagem, a gente sabe que ela desenha, e a gente já viu coisas que ela desenhou. Por quê? Sabe? E aí é muito estranho tudo isso. Qual que é a motivação pra isso ter passado? Porque o público-alvo são pessoas que prestam atenção em arte. Como que pensaram que seria uma boa ideia? Então isso tudo me faz questionar, assim, tudo isso, por que isso tá acontecendo? E eu entendo que possam ser coisas que um ser humano erraria. Eu já errei coisas complicadas. Inclusive, eu acho que eu vou contar uma aqui. Eu já fiz uma fanart pra uma pessoa que tava num grupo idol. Ai, nossa. Meu Deus. Eu fiz essa fanart e era um grupo meio flopado. E assim, as pessoas sempre estavam vendo as fanarts dos fãs. E aí eu fiz a fanart na pressa, só que eu não funciono na pressa. E aí, fazendo a line art, eu não tava prestando atenção. E aí, como a pose era meio os dedos perto da cabeça assim, eu fiz o risco dos dedos e eu fiz o risco do cabelo, meio que em paralelo. Paralelo?
É paralelo? Eu não lembro. Era tipo dedos e cabeça. E aí eu confundi. E aí, por causa disso, eu acabei fazendo 6 dedos na fanart. E ficou por isso. Eu não vi enquanto eu fiz o desenho. Então eu terminei o desenho assim, sem perceber. Eu postei no Twitter e eu não vi. E a pessoa me notou. A pessoa quotou, eu acho, falando alguma coisa assim e curtiu. E foi só depois disso que eu percebi o que eu tinha feito. E na época, tinha alguém que tinha feito uma fanart, entre aspas, de IA pra ser notada por um idol. Então estavam conversando sobre isso, eu fiquei com medo de ser acusada de ter feito isso. Então eu entrei em pânico e apaguei o post. E aí eu fui lá, redesenhei tudo. E aí eu fui no coach, que agora tava contando um tweet apagado. E aí eu respondi falando, ai, consertei, olha. E aí só de... Só de lembrar disso já me dá dor física. Só que aí eu tentei procurar esse post pra colocar no vídeo e eu não achei. E talvez seja pelo melhor. Então, tipo, eu acho que tem erros que dá pra ser cometido por humanos, mas normalmente não seria desse jeito. E tem mais, tá? Não acabou ainda, só que agora piora muito. Agora fica bizarro. Primeiro, começando pelo cabelo, que olhando tem algumas mechas que parecem fazer mais ou menos algum sentido. Só que quando a gente vai olhar as mechas mais pequenas, as mechas menores, né? Quando a gente vai ver as mechas menores, tem uns fios que simplesmente desaparecem do nada. Algumas mechas seguem um ritmo mais suave, e aqui só quebrou do nada, como se tivesse errado e deixou desse jeito mesmo, como se a artista tivesse feito e ficou por mim. Eu não sei se é nitpicking, mas eu não entendi esse colar, o que era pra ser. E olhando essa menina, ela parece muito com a menina do outro print que eu tinha mostrado mais cedo. Só que aqui a roupa tá diferente, pode ser que isso seja intencional. Só que aqui o laço parece um laço, então aquilo era pra realmente estar daquele jeito? E já que é pra ser a mesma pessoa no mesmo estilo, por que as orelhas ficaram tão diferentes uma da outra? E aqui também, obviamente, a gente tem os elefantes na sala. O que é essa mão? Sério, uma mão dessa dá 2 cabeças da menina. E o que são essas unhas, sabe? Esse sapato é monstruoso. Tipo, o trizilhão de cadastro. Eu duvido muito que isso aqui tenha sido proposital. E é isso que é estranho, sabe? Não parece. São uns erros que não seguem muita lógica humana, porque esse cadastro quádruplo, mas não é assim que fica quando amarra o cadastro 2 vezes. O que é essa parte aqui, sabe? Nada faz sentido e é muito difícil acreditar que tenha sido uma linha de raciocínio humana por trás disso. E é isso que as pessoas estavam falando e que alguém provavelmente percebeu porque editaram tudo que estava esquisito na hora de mandar os prints para as pessoas. Outra coisa que as pessoas comentaram bastante era na variedade de estilo que tinha nesse meio club, que os animais eram todos em estilos diferentes, que os morangos eram em vários estilos diferentes, que as meninas também eram bem diferentes uma da outra, só que aqui eu sinto que eu vou ter que ser um pouco advogada do diabo. Eu também tento muitos estilos, eu também faço muitos estilos e eu gosto de experimentar. E isso é muito comum quando a gente tá começando, quando a gente tá aprendendo e não desenvolveu um estilo próprio ainda. Porque é assim que a gente desenvolve um estilo próprio, é fazendo um Frankenstein de todos os artistas que a gente se inspira e que a gente estuda. É assim que a gente ganha um estilo. Pasmem. Isso também é característica de IA, ela não consegue manter uma consistência nas coisas que ela tá fazendo, então reproduzir um estilo igualzinho sempre é muito difícil. O jeito que a IA faz isso é diferente do jeito que a gente faz isso. Então, no geral, acho que é importante a gente tomar cuidado com quem a gente acusa de estar usando IA só por esse ponto. Mas aqui não é só esse ponto, né? Tem vários pontos que indicam isso. Então, aí começa a virar um padrão. Então, aqui não é o caso. Mas tem gente inocente que acaba sendo acusada por causa disso também. Então, vamos tomar cuidado. Então, como eu disse, aqui tem vários pontos estranhos. Várias coisas que levam as pessoas a acreditar que foi usada inteligência artificial. E, obviamente, as pessoas ficaram com raiva, as pessoas foram nas redes sociais cobrar ela de Karen, o que tá acontecendo? Isso vai contra o que você mesmo falou. Por que as coisas estão desse jeito? As pessoas queriam respostas.
E aí que muitas pessoas começaram a pedir ela o processo dela, pra mostrar como ela fez tudo. Outras pessoas realmente não estavam muito ligando por toda essa questão de IA, mas acho que a internet toda tem pessoas assim. Mas aí beleza, pediram pra ela mostrar o processo dela, e ela respondeu que ia mostrar, e deu uma resumida falando que ela primeiro faz na aquarela, depois dá acabamento com lápis e nanquim, e depois redesenha tudo no Procreate. É um processo meio esquisito. É um processo meio estranho. Mas, tipo, quando eu vou fazer uma pintura, eu até faço um sketch no digital pra depois passar pra pintura. Eu entendo que isso é um processo normal, que várias pessoas fazem o tradicional e depois passam pro digital. Mas por que você iria decidir refazer tudo no Procreate quando você pode só tirar uma foto e continuar o desenho dali? Não é meio contraprodutivo? Porque eu até entendo, eu gosto de um processo assim. Mas a gente não tem que valorizar muito, otimizar o nosso tempo quando a gente tá fazendo um produto que vai ser comercializado? Então são várias coisinhas que não vão se conectando e que só aumenta mais a suspeita das pessoas. E aí a Karen postou um vídeo. E nesse vídeo ela falava que ia mostrar um pouco do processo dela para as pessoas se conectarem mais com toda a experiência do meio club dela. Eu me pergunto quanto disso era para ter sido postado agora mesmo, que era já um plano inicial, e quanto disso aconteceu por causa das acusações, só que nesse vídeo ela não menciona diretamente nenhuma acusação. E nesse vídeo ela fala que ela começou a desenhar por causa das tatuagens, só que ela teve toda uma evolução no off, só que ela não mostrou pra ninguém, e aí ela ia mostrar agora nesse vídeo. Mostrar pra vocês um pouco de como foi esse processo, desde o começo, muito rápido, até aonde eu tô hoje. E aonde eu tô hoje não tá nessas fotos aqui. Eu faço de dois jeitos. Uma é com pintura a seco, com tipo uma textura de giz, porque eu gosto dessa textura de giz seco. E sinceramente, vendo esses desenhos, eles parecem muito que realmente foram feitos por uma pessoa. Pelo menos eu dei uma olhada boa em todos eles, assim, e dava pra ver, era muito coerente, tinha tinha a textura dos pincéis, sabe? Realmente parecia algo. Eu só queria um pouco que esses desenhos tivessem sido mostrados numa ordem cronológica de quando eles foram feitos, porque tava tudo meio bagunçado ali. Mas dá pra ver que foram desenhos feitos por uma pessoa, e dá pra ver que ela tem os seus fortes, porque Chibi, por exemplo, ela parecia ser muito boa em fazer chibi, coisas mais fofinhas, e animais também, tipo, pessoas e animais chibi tinha uma coisa ali que dá pra ver que ela sabe fazer. E em alguns desses desenhos dava pra ver coisas que a gente acha normalmente em desenhos de pessoas que estão aprendendo a desenhar, não necessariamente erros, mas, sei lá, padrões. Por exemplo, usar a própria cor pra fazer a sombra e a iluminação, você só escurece ou clareia ela pra fazer sombra e iluminação. Você não tem tanta noção de, acho que chama riqueza de cor isso. E também toda a coisa de usar mais airbrush e tentar fazer tudo muito esfumado, você não sabe tanto usar hard edges e soft edges. E como eu falei, isso nem são erros, eu não chamaria de erros, são só coisas que normalmente iniciantes fazem, que são comuns no processo de aprendizagem. Gente, eu fazia muito isso, e eu fazia tudo isso enquanto eu fazia tracing. E enquanto isso, outros desenhos, eles já não tinham mais essas características, eles eram bem mais evoluídos. E dava pra ver que realmente parecia um processo de aprendizagem ali, parecia que era a mesma pessoa do início, só que agora com mais conhecimento de como ela quer fazer, as coisas que ela quer fazer. Dentre esses desenhos, um me chamou a atenção porque o estilo dele parece muito o estilo que a gente viu nos prints no início. Só que esse é muito mais coerente e ele parece muito ter sido feito por uma pessoa real. Tem várias características que eu acho pouco prováveis de serem reproduzidas por IA. Então, me parece muito que foram feitas por uma pessoa real. Eu fui dar uma olhada no Google Lens pra ver se ia ter algum outro desenho parecido, igual aquele da menina do print, só que eu não achei nada. Eu achei até alguns desenhos que pareciam seguir a mesma linha de raciocínio, mas eram de um site de IA e dava pra ver que é IA. Então eu tô bastante convencida de que esse desenho foi feito por uma pessoa. Então eu acho que seria muito bom a gente saber ordem cronológica, a gente saber quando que esses desenhos foram feitos. Mas o vídeo continua e agora fica tudo mais confuso, porque ela mostra o speed paint de alguns desenhos. E esse speed paint, esse processo, dá pra ver que ele foi cortado e dá pra ver que tem alguns layers escondidos ali. Porque ele acontece de uma forma não muito natural, que ela vai fazendo os desenhos por cada parte e
não sei, ela vai fazendo, tipo, ela faz cor base, depois rendering de o cabelo primeiro, pra depois fazer da outra parte, depois da outra parte. É um processo muito estranho e sem a gente ver as camadas de baixo que a gente normalmente veria num processo, o rascunho, não tem rascunho. Inclusive, por isso parece muito que foi traçado, que foi tracing. Só que poderia muito bem ser ela fazendo o tracing do rascunho que ela fez. Mas ela não mostra esse rascunho, então obviamente as pessoas vão suspeitar. Então eu acho que ia ajudar muito no caso dela ela mostrar o processo completo, com todas as camadas. E, sabe, não teve isso. E aí fica muito estranho. Então, querendo ou não vai ser eu que vou dizer se ela tá fazendo tracing ou se ela usou IA. Mas vocês não concordam que é uma sequência de fatos, assim, de sequências de ações, de coisas, de decisões que são muito estranhas e que elas só pioram tudo? Que elas só confirmam algumas coisas que as pessoas já estão deduzindo? Então, não ajuda. Acho que piora. Isso piora um pouco a situação, porque as pessoas já estão com dúvidas. Essas dúvidas vão só aumentar, vão cada vez ter mais dúvidas. Então tem vários pontos nessa história que eles não se conectam da forma que deveria. Por exemplo, fica cada vez mais difícil acreditar que aqueles desenhos dos prints realmente foram feitos por ela, se esses desenhos dos speed paints foram realmente feitos recentemente, o que ela dá a entender que foi o caso. Porque existe um abismo entre o estilo e o nível de conhecimento que precisaria ter para fazer esse desenho e do que esse desenho tem. E também tem um abismo entre esse desenho e o outro que eu falei que parecia ter sido feito por um humano. Em algum momento depois nesse vídeo ela chega a mostrar ela fazendo várias coisas para outra edição do meu clube, e aí ela mostra esses desenhos do Speed Paint e ela deixa aparecer o tablet em algum momento e dá pra ver todos esses desenhos ali no Procreate e dá pra ver o desenho do primeiro print também. Então esses desenhos foram feitos mais ou menos no mesmo período de tempo, e aí ela teve essa evolução monstruosa. Tá entendendo? Não faz muito sentido, não tem muita lógica isso ter acontecido. E, de novo, talvez dê, mas o jeito que ela tentou provar, não sei se ela tentou provar, né? Mas o jeito que ela mostrou não reforça muito essa teoria. E esses desenhos voltam até aquelas coisas que eu falei que é muito comum de achar em desenho de iniciante, que não vai ter muita riqueza de cor e por causa disso o desenho vai ficar meio acinzentado, e o jeito de fazer as sombras, fazendo tudo com muito blur, sabe? E tem coisas que são propositalmente assim, eu entendo. E, gente, eu já fiz coisas assim, eu usei as cores assim. Mas eu me pergunto se isso era realmente a intenção, considerando os outros desenhos dela. E depois no vídeo ela fala que ela comprou o direito de desenho de alguns artistas pra usar no meio de... esqueci o nome do negócio. Esses adesivos aqui, que eles são bons pra scrapbooking, pra colar no meio de caderno, esses eu não fiz, eu comprei de um artista. Essa ilustração aqui é um padrão, né, de imagem que eu comprei. O que daria a entender que ela se importa com essa parte de transparência e, sabe, sobre a integridade criativa e deixar claro pras pessoas o que quem fez e tudo. O que deixa toda essa situação muito mais confusa e contraditória. Então eu decidi criar algumas teorias. Pode ser que a Karen tenha feito um desenho, só que ela colocou em uma IA para melhorar esse desenho, e aí a IA obviamente refez o desenho e teve todos aqueles erros que a gente viu. O que seria muito burro de fazer isso sem, sabe, dar uma editada antes, o que acabaram fazendo depois de mostrar as imagens pra internet. E eu acho um pouco difícil de não pensar que as pessoas vão perceber. Pode ser que tenha sido feito do zero por uma IA, que, né, de novo, também seria burro pelos mesmos motivos. E existe, eu nem sei, esse eu não sei se tem chance, mas pode ser que tenham colocado em uma IA para fazer AI upscaling, mas eu acho pouco provável porque não faria muito sentido. Era só desenhar nas dimensões corretas. Ou existe a chance de a Karen não ter usado IA e de só ter tido um azar absurdo. Eu realmente tentei pensar em o que poderia ter causado isso, porque são muitas coincidências. Mas sei lá, talvez renderizando a imagem, né, salvando a imagem, ficou daquele jeito. Não sei, mas, né, não sabemos o que aconteceu e eu acho que só daria pra saber com ela falando.
Mas quando a gente não tem informações o suficiente, a gente meio que preenche as lacunas. E as lacunas estão indicando certas coisas. E aí eu tentei pensar no que faria um desenho normal ficar desse jeito, mas eu não consegui pensar muito, mas algum erro muito bombástico. Então toda essa situação, além de tudo, me deixa muito curiosa pra saber o que levaria um desenho a ficar daquele jeito sem a interferência de uma inteligência artificial. E sei lá, vai que realmente não foi usado. Mas pra isso a gente precisaria, sabe, ver o processo. Ela podia mostrar as pinturas, ela podia fazer alguma coisa, comentar alguma coisa sobre. Só que eu acho que eu vou ficar na curiosidade, porque pelo menos até o momento que eu tô gravando, ela não se pronunciou. E tem gente agindo como, ai, vocês artistas são dramáticos, vocês estão tentando cancelar a Karen de novo, que isso não é um problema real. E artistas têm todo o direito de ficarem irritados e de questionarem, e não só artistas, mas pessoas que dão valor à arte humana, que é o que a Karen dá a entender que ela fala a todo momento, que foi o que ela fez. Porque ao mesmo tempo de defender o direito de pessoas venderem coisa de IA, estão criticando os preços que os artistas colocam nas coisas e estão colocando as nossas coisas em inteligência artificial para irritar a gente. As pessoas estão confusas e elas querem respostas porque é contraditório com tudo que foi falado, que dá a entender que é autoral, é autoral, é autoral. E tem coisas que contradizem esse ponto. As pessoas querem entender se aquilo que ela falou que estava acontecendo realmente está sendo cumprido. Porque se ela só tivesse falado, ai, tô usando IA mesmo e é isso, as pessoas iam só falar, nossa, que fubanguice. E, sabe, não ia estar sendo isso tudo que tá sendo, porque ia ser o que foi dito. Então eu acho que a forma de consertar essa situação seria ela aparecer, ela mostrar o processo inteiro sem esconder nenhuma camada, mostrar do início ao fim, mostrar os rascunhos, ela inclusive mostrar as pinturas que ela falou que faz, que são uma parte do processo dela. Só que, aparentemente, ela não tem planos de falar alguma coisa sobre, ou pelo menos até agora. Talvez, se tiver alguma atualização, eu comento nesse vídeo depois, sei lá. E é mais isso. Muito obrigada a todo mundo que viu esse vídeo longo até aqui. E não sei se vocês se importam, mas eu fiquei muito feliz vendo todo mundo que se inscreveu e eu apoiei no último vídeo. Eu real chorei, eu nunca esperava isso. Sério, obrigada demais. Valeu.